E aí, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, na verdade, como vocês viram, semana passada a gente estava aprendendo Filipenses 1, só que a aula ia ficar muito longa, ia ficar quase uma hora de aula, então a gente decidiu cortar essa aula e dividir em duas partes. Então, a passada a gente teve a primeira parte, que foi de Filipenses versículo 1 até o versículo 11, e nessa aula agora vai ser a parte 2, em que a gente vai estudar o resto até o final do capítulo. Então, a gente prefere fazer assim para que dessa forma a gente não venha a passar o capítulo muito rápido e ignorar alguns aprendizados importantes que existem no capítulo. Então, a gente prefere fazer com que a gente divida a aula em algumas vezes para que a gente não precise passar muito por cima e ficar um conteúdo muito superficial, sabe? A gente prefere que vocês aprendam algo novo, que tenha um conteúdo um pouco mais aprofundado, algo que a gente possa aprender mais sobre a Palavra de Deus, para que a gente consiga aplicar melhor as coisas da nossa vida. Então, que Deus abençoe você nessa aula, que o Espírito Santo possa falar com você, que você aprenda coisas novas da Bíblia, que você se apaixone cada vez mais pela Palavra de Deus, assim como eu sou apaixonado, assim como todos os professores da EBD com certeza são apaixonados, assim como muitos de vocês também são apaixonados pela Bíblia. Então é isso. Boa aula a todos. Próxima parte, agora a gente vai falar um pouco do versículo 12 até o versículo 19, que nada mais é do que a gente entra agora no caráter pessoal de Paulo, no que Paulo sente a respeito do Evangelho. Então, nessa passagem, ele vai falar da alegria de Paulo por Cristo ser anunciado. Então, vou ler aqui do versículo 12 até o 14. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Paulo, ele tinha a plena compreensão da soberania de Deus. Ele sabia que os seus sofrimentos, nada mais, nada menos que contribuía para a expansão do Evangelho. Ele está preso, contribuía para a salvação dos carcereiros, a toda a guarda ouvia falar de Cristo, os seus amigos de prisão ouviam falar de Cristo, e tudo era para a glória de Deus, tudo ajudava a propagar as boas novas. E ele tinha muita noção dessa soberania, né? Porque ele podia falar, meu sofrimento é porque César está contra mim, o Império está contra mim, ou foi o acaso, eu acabei fazendo besteira de aparecer publicamente e fui preso. Ou ele podia falar, não, é o diabo me prendeu para conter as boas novas, para impedir que o Evangelho seja espalhado. E Paulo ele tinha clara convicção de que seu sofrimento era plenamente pela soberania de Deus. Deus o havia colocado nessa situação para que o Evangelho fosse propagado. Então a gente tem que lembrar mais uma vez, gente, o nosso sofrimento não é pra gente dar honra ao diabo. Para de falar que tudo que a gente sofre é o diabo. Deixa o cara quieto lá. Todos os nossos sofrimentos têm que servir para que a gente aprenda algo da parte de Deus, para que a gente glorifique a Deus. Tudo passa da soberania de Deus. A luta não é entre o bem e o mal. Porque não existe luta? Porque o mal já está vencido, o mal já foi vencido. A luta é simplesmente Deus soberano e um diabo extremamente pequeno tentando fazer barulho. Então, seja como Paulo, entenda a soberania de Deus e dê glória a Deus em todas as situações. Versículo 15 ao versículo 19. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles que, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não por sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra, e continuarei a me alegrar. Pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então aqui Paulo está feliz também por outro motivo. O outro motivo é que Cristo está sendo anunciado, seja por bem, seja por mal. Lembrando aqui que Paulo não está falando de heresia, tá? Ele não está falando que a crítica de Paulo aqui não é em relação ao conteúdo da mensagem que essas pessoas estavam pregando, mas sim a motivação, a intuição dessas pessoas.
Porque se essas pessoas pregassem qualquer heresia, qualquer coisa contra o evangelho, Paulo não ia estar alegre, não. Porque em Gálatas 1:9, ele disse que se alguém pregar um evangelho diferente do que ele pregou, que essa pessoa seja anátema. Ou seja, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então, aqui ele não está falando de heresia, ele está falando de intenção de coração. Então, tinha muita gente que pregava o evangelho, pregava Cristo verdadeiramente, pregava o evangelho da maneira correta, porém com intenção de se aparecer, com intenção de se engrandecer, com intenção de rivalidade com Paulo, achando que Paulo queria ser o melhor em tudo, e essas pessoas tinham essa rivalidade. E muitas vezes podia até ter casos de pessoas que pregavam o evangelho para ganhar dinheiro, porque como algumas igrejas financiavam e davam apoio financeiro, muita gente pregava o evangelho verdadeiro, mas com a intenção simplesmente de ganhar dinheiro e fazer disso um emprego, sendo que a pessoa não tinha o desejo mesmo de pregar verdadeiramente o evangelho. Então é isso que Paulo ele critica a intenção, mas de qualquer maneira Cristo está sendo pregado. Então nos dias de hoje a gente não pode ouvir e nem falar aquela frase: a pessoa está pregando heresia, mas pelo menos ele está salvando almas. Não, heresia que seja anátema, que a pessoa está pregando um evangelho diferente, um evangelho errado, seja amaldiçoada. Essa pessoa não é digna de ser levada em conta. Então, heresia tem que ser condenada. Agora, a intuição do coração muitas vezes a gente não vê. A gente não vai saber se uma pessoa está pregando para se engrandecer, para aparecer, dificilmente a gente vai perceber isso. E aí vai de cada pessoa e do Espírito Santo revelar à igreja, caso tenha casos específicos disso. Próxima parte, versículo 20 até o versículo 26, que vai falar que a vida de Paulo ela é dedicada totalmente a Deus. Versículo 20 e 21 diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez aqui Paulo fala da soberania de Deus. Então, tudo é para ele. Seja ele vivo, seja ele morto, se ele for viver, se ele for morrer, não importa. Tudo é para Deus, em tudo Deus vai ser glorificado. E aqui é impressionante como no Novo Testamento a gente tem uma quebra tremenda da teologia da prosperidade. A gente hoje tem a mania de falar, teologia da prosperidade não é só dinheiro, hein? Tem que lembrar disso. Então, eu não sei o que Bíblia essa pessoa que prega a prosperidade lê, mas a Bíblia que eu leio mostra que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Não estou falando que você vai viver só de sofrimento, porque claro que Deus nos provê saída, Deus nos provê alimento, o que a gente planta a gente colhe, então se a gente conseguir um emprego melhor, uma faculdade, a gente provavelmente vai ter um emprego melhor, um salário melhor, mas isso a gente tem que lembrar que em nenhum momento Cristo promete essas bênçãos financeiras na terra. Todas as bênçãos espirituais e mais maravilhosas que Cristo promete, Ele promete no céu. A nossa única vitória é sobre a morte. Ponto final. Essa é a nossa maior vitória. Se a gente viver qualquer coisa boa aqui na terra, é puramente graça de Deus. Se hoje eu tenho essa roupa, se hoje eu tenho esse cafezinho abençoado, se hoje eu tenho esse computador, não é porque eu sou servo de Deus, não. Mas é porque Deus é gracioso. Eu não merecia, Deus me deu isso. E mesmo se eu não tivesse nada disso, se eu tivesse como Paulo, sofrendo sem nada, na beira da morte, ainda assim, Deus é glorificado. Porque a única promessa que Cristo deixou pra gente nessa vida é: vocês vão ter aflições. Ponto. A igreja vai sofrer. A igreja é sofredora até o final. Mas glórias a Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqui não está falando que a gente é vitorioso em tudo, mas diz que sobre a morte a gente vai prevalecer. As portas do inferno, no grego ele está falando das portas do Hades no sentido a morte. É uma expressão para ditar: a morte não vai prevalecer contra a igreja. Nós vencemos a morte pela ressurreição de Cristo. E essa é a maior vitória do cristão. Então, aqui para Paulo não tem essa teologia da prosperidade. Ele não vai declarar a vitória dele, ele não vai declarar que ele vai viver para sempre. Mas ele está falando que se ele morrer, amém. É para a glória de Deus e em tudo Deus é glorificado. Versículo 22 ao versículo 24. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Pausa para o café.
Gente, se vocês perceberem que eu tô com o pescoço meio travado, é porque eu tô com o pescoço travado mesmo, tá? Então desculpa aí se eu tiver meio robô, mas tá travado. Enfim, versículo 22 ao 24 nos mostra que a prioridade de Paulo era a propagação das boas novas. E aqui a gente tem o dilema de Paulo, né? O claro dilema de Paulo. Paulo, ele fala, cara, eu tenho duas opções. Ou eu morro, né? E vejo a Cristo, o que é muito melhor, né? Morrer e me encontrar Cristo é meta de vida. Ou eu fico vivo e ajudo na propagação das boas novas, ajudo a edificar a sua igreja, ajudo com o bem-estar da igreja de Filipos. E eu fico nessa dúvida. Eu não sei se eu morro ou se eu vivo. Então, Paulo vivia esse dilema, né? Ele mostra que a prioridade era a propagação das boas novas, né? No versículo 23 ele fala que estou dividido porque eu quero partir com Cristo, que seria muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, Paulo fala, nesse dilema é importante que eu viva para pregar as boas novas. Então, Paulo ele prezava muito pelo bem-estar da igreja, ele prezava muito pela propagação das boas novas. E aqui a gente tem um conceito, entre aspas, entre parênteses, um conceito teológico muito importante, certo? É muito comum que a gente não tenha uma total noção na igreja, não só na nossa igreja, mas na igreja mundial, a gente não tem muita noção do que acontece pós-morte. A gente tem, algumas pessoas creem que pós-morte a gente fica dormindo, ou seja, a gente fica num apagão até o dia da volta de Cristo. E aí a gente morre e acorda na volta de Cristo. Outras pessoas, que aí é outra religião, né, que vai pregar que a gente fica no purgatório, que aí no purgatório a gente é limpado de alguns pecados. Enfim, não é bíblico isso aí, tá? Mas, enfim. Então aqui tem um conceito teológico muito importante pra gente lembrar. A partir da morte, o cristão, ele se encontra com Cristo. A partir da morte, o cristão, ele já se encontra com Cristo no paraíso e aguarda até o retorno de Cristo. Então, Paulo fala aqui que quando ele partir, ele vai estar com Cristo. Ele é muito direto nisso. Também a gente tem que lembrar de Lucas 16. Lucas 16 conta a parábola do rico e do Lázaro, que fala que quando eles morreram, o rico que o rico foi pro inferno, né? E fala que o Lázaro foi pro seio de Abraão, que é uma forma do Antigo Testamento de representar o que a gente no Novo Testamento reconhece como o paraíso, mas é um assunto muito complexo, não dá pra gente entrar nessa. Mas, então, Jesus está contando, assim que eles morreram, eles já se encontraram ou no céu ou no inferno. O próprio ladrão na cruz, quando ele falou, Jesus, quando entrar no teu reino, lembra de mim. E Jesus fala que hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Então, a partir da morte, essa pessoa já se encontrou com Cristo, já está no paraíso, já foi aos céus. Então, a gente tem que lembrar disso. A partir da morte, a gente se encontra com Cristo. A gente não dorme até a volta de Cristo. Quando Paulo fala que não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, é um eufemismo para falar aos que morreram. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que estão mortos. Então, é um eufemismo falar que essa pessoa dorme, porque ela está acordada assim, inconsciente, no pós-vida. Certo? Versículo 25 e versículo 26. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Então aqui Paulo mostra mais uma vez que ele preza pelo bem-estar da igreja, ele quer ajudar a igreja a crescer na fé e na paz e tudo mais. Mostra o caráter pastoral de Paulo. Para finalizar, versículo 27 até o versículo 30, esses versículos, na verdade, é uma introdução para o capítulo 2. Então, até metade do capítulo 2, Paulo vai falar sobre como um cristão deve viver, como que é a vida em Cristo, a vida de um cristão que é semelhante a Cristo. E nos versículos 27 a 30, Paulo dá uma leve introdução a isso. Então, vamos ler o versículo 27. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que vocês estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé, que é proclamada nas boas novas. Então aqui Paulo fala, uma das características de quem vive de maneira digna das boas novas, quem vive como um cristão, uma das maneiras dignas é a união. Aqui ele fala da união do que estão unidos em um só propósito, unidos em espírito, lutando juntos. Então a união é uma das primeiras características para quem tem uma vida em Cristo.
Versículo 28 e 29. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aqui Paulo fala que a perseguição é algo inerente ao povo de Deus. E também é um privilégio. Paulo fala que é um privilégio tanto crer em Cristo quanto sofrer por Cristo. Então, com Paulo não tem teologia da prosperidade, irmão. Com Paulo, ou você é feliz ou você sofre, não interessa. O que importa é que Cristo é glorificado. Até se você sofrer, Cristo é glorificado. Tem uma frase muito legal do C.S. Lewis. Eu não tenho certeza se é dele. Provavelmente é dele. Que é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, escreveu alguns outros livros do cristianismo. E tem uma frase dele que diz assim: se Deus quiser ser glorificado no seu sofrimento, tudo bem? Então pense nessa frase. Se através do seu sofrimento Cristo quiser ser glorificado, tá de boa? Você aceita isso? Porque se você não aceita isso, provavelmente você ainda não entendeu que o Evangelho não é aquilo que muitas igrejas pregam na televisão. Evangelho é viver para Cristo, e se você sofrer, é glória de Cristo, é para Cristo. Tudo converge para Cristo, certo? Versículo 30. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Então ele fala, além de vocês sofrerem perseguição, sofrerem lutas, que é um privilégio, saibam que essas lutas são contínuas. Então a perseguição à igreja é algo contínuo. Paulo fala aqui que essas lutas que ele enfrentou no passado ainda não terminaram. Vai ser para a vida inteira Enfim, a perseguição ela é contínua na vida tanto dos filipenses quanto da igreja primitiva, quanto para a igreja nos dias de hoje. Gente, para concluir, é um capítulo extenso, com muitos ensinamentos. Não dava para entrar muito a fundo em algumas coisas, mas prometo que no Hangout, quarta-feira, 9 horas, eu vou acrescentar algumas coisas que não daria para falar agora na aula, senão ficaria muito comprido, mas tem algumas coisas que vale a pena a gente acrescentar para que vocês saiam com um conhecimento mais consolidado e aprofundado nesse primeiro capítulo de Filipenses. Então, para concluir, Paulo compreendia a soberania de Deus, e é um exemplo que a gente deve seguir. Paulo sofreu, Paulo apanhou, Paulo tomou chicotada, Paulo sofreu muito, e ele entendia que quer vivo, quer morra, tudo aquilo é glória de Deus, tudo aquilo é para Deus, tudo converge na honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você estiver com um sofrimento, pare de dar honra ao diabo, pare de falar que tudo é do diabo. Claro que ele investe contra as nossas vidas, ele anda como um leão ao nosso redor, procurando a quem ele possa tragar. Tem ciladas que ele faz com que a gente possa cair, mas faça a mesma oração que Cristo ensinou em Mateus 6. Jesus finaliza a oração que ele ensinou para os discípulos, mostrando que a gente tem que pedir que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que ele também nos livre do mal. Então faça essa oração. Saiba que o diabo não está por trás de todos os seus sofrimentos. Muitos dos seus sofrimentos é totalmente propósito e soberania de Deus. É só ver a vida de Paulo, é só ver a vida de Pedro, vida de João, é só ver a vida de Jó, é só ver a vida de José. É só olhar para a Bíblia que você vai olhar que o sofrimento faz parte da vida do cristão. E nisso tudo Deus é glorificado. Segundo, Paulo tinha uma vida dedicada a Cristo. Então, Paulo ele vivia para pregar as boas novas, e se ele morresse, ele morria para a glória de Deus. Então, a gente tem que ter essa vida dedicada inteiramente a Cristo. Não estou falando que você tem que ser um pastor integral, que você tem que ser um teólogo, que você tem que viver da palavra de Deus. Se esse for seu desejo, amém. Se você quiser ser pastor em tempo integral, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Mas se não, se você quer ser médico, engenheiro, escritor, arquiteto, saiba que em tudo isso você tem que se dedicar a Cristo também. Em tudo isso tem que ser para a glória de Cristo. A gente não pode diferenciar a nossa vida de secular de sagrado. A Bíblia não traz essa diferenciação. Quem traz a diferenciação de secular e sagrado é uma seita, uma heresia chamada gnosticismo. Então, em Colossenses, já fica um spoiler aí, em Colossenses a gente vai estudar muito profundamente o que é o gnosticismo. Não estou falando de agnóstico, estou falando de gnóstico. Então, eles têm essa coisa de tem que separar secular do sagrado. Não, a sua vida secular é para a glória de Deus, a sua vida secular é para a sua edificação,
e para a honra de Cristo. Terceiro, a união e perseguição são características daqueles que vivem de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, é o que eu falei, um povo santo vai sofrer perseguição, um povo santo também tem característica a união. Então, essas são uma das coisas que Paulo finaliza o capítulo 1. E uma coisa muito importante, gente, a gente tem que lembrar da obra missionária, tá? Com oração, com ajuda, com contribuição. Aqui, Paulo ele passa o capítulo agradecendo e alegre, ele passa a carta inteira alegre, simplesmente porque os irmãos ajudaram ele financeiramente. Então é muito importante, a gente tem que lembrar dos missionários, a gente tem que lembrar daqueles que estão no campo missionário, a igreja ajuda e contribui com muitas entidades missionárias, então pegue o nome de cada uma, converse com os pastores, com o pastor Jonas, pergunte quais são as entidades missionárias que a igreja contribui e ajuda, para que você possa orar por elas, para que você possa contribuir financeiramente com elas. É muito importante e o mundo missionário precisa da sua ajuda. Se você não quer ser um missionário de ir lá e viver pregando as boas novas lá no campo missionário, porque é importante salientar, não existe esse negócio de chamado missionário, certo? Todo cristão é chamado para ser missionário. Quando Jesus faz a grande comissão, ele vira para todos os discípulos e fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos, discipula as pessoas. O chamado missionário é para toda a igreja, para todo o povo santo. Claro que uns são especificamente missionários porque vivem disso, se entregam a vida inteiramente para isso. Mas no âmago das nossas vidas, todos nós somos missionários. Então, contribui, ajuda, ora, propague e fortaleça a fé dos nossos irmãos que estão lá no campo missionário, muitas vezes sofrendo por amor a Cristo. Certo? Acho que essa aula ficou um pouco longa, né? Enfim, é isso, gente. Mais uma aula aí, Filipenses 1. Filipenses é um livro muito da hora, eu gosto muito de Filipenses. No próximo capítulo, o Rodrigo vai falar um pouco sobre a vida do cristão. Então, Paulo, ele já chega falando: gente, é para você ser igual a Cristo. Quer ser cristão? Seja igual a Cristo. Aí Paulo dá uma lista do que é ser igual a Cristo. Então, é uma aula muito prática. Estude Filipenses 2 para a próxima aula que o Rodrigo vai dar. Que você vai aprender muito o que é ser um cristão na prática, no dia a dia, como é ser parecido com Cristo. Claro que Paulo já falou disso em Efésios, tem aula de Efésios que Paulo deixa isso claro, como parecer com Cristo, mas em Filipenses ele traz uma outra abordagem do que é parecer com Cristo. Então Paulo vai se complementando nas cartas. Então é isso, gente, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Talvez essa aula tenha ficado um pouco longa, mas é que eu queria entrar em alguns detalhes específicos para que vocês estivessem um pouco mais aprofundado em Filipenses 1. Como é uma EBD, não é uma pregação, a gente pode aprofundar, a gente pode entrar em contexto original, em palavra original, para entender mais profundamente o que Paulo queria mostrar. E não se esqueça do nosso Hangout, quarta-feira, 9 horas da noite. Eu vou separar provavelmente umas 2 perguntinhas aqui, uns 2 temas para a gente aprofundar, tá? Para que a gente tenha um roteirinho para na quarta-feira, o que não deu tempo de eu falar aqui, a gente falar em meia horinha, complementar aquilo que faltou aqui. Certo? Então, te espero no Hangout, leve perguntas, leve dúvidas, se tem algo que você não entendeu na aula, anote, leve na quarta para a gente conversar. Tem sido muito legal os Hangouts na quarta, então se você não tem participado, participe, está muito legal. O link do Skype, ele está no chat do WhatsApp, tanto da EBD dos Jovens quanto do grupo dos Jovens. Então, dá uma olhadinha lá, qualquer coisa, se você não tem o link, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Rodrigo, manda mensagem em qualquer lugar que a gente dá um jeito de te enviar o link para você participar do nosso bate-papo. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Lembre-se sempre, Deus é soberano, acima de tudo, Cristo é supremo, em tudo Ele tem a supremacia, em tudo Ele é engrandecido, e tudo que nós passamos é para a glória de Deus. Quer você sofra, quer você morra, quer você viva, quer qualquer coisa, tudo é glória de Deus, tudo é para Deus, tudo converge em Cristo. Ele é supremo sobre toda a criação e está no controle de nossas vidas. Apesar de algumas pessoas aí na internet falar que Deus não está no controle, saiba que Deus está no controle. Ele está reinando. Porque quando Cristo ressuscitou, Ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Cristo reina, está sentado à destra de Deus Pai, reinando
até o dia que ele voltará para reinar juntamente com a sua igreja. Certo? Deus abençoe vocês e até mais.